Coluna vertebral. A coluna vertebral, o sistema do crânio, a pelve, é constituída pela região cervical por 7 vértebras, a região torácica por 12 vértebras, a região lombar por 5 vértebras. O sacro e o cóccix são ossos fundidos. Características gerais de uma vértebra típica. Na parte anterior, temos o corpo vertebral. Do corpo vertebral, vindo para a posterior, temos o arco vertebral. Entre o corpo e o arco vertebral, temos o forame vertebral. Do arco vertebral, origina-se alguns processos. Processo articular superior, na margem superior. Na parte lateral, processo transverso. Na parte posterior, o processo espinhoso. Na parte inferior, processo articular inferior. Características de uma vértebra cervical. A vértebra cervical tem por característica forame no processo transverso, por onde passa a artéria vertebral. O processo espinhoso da cervical, a partir de C2, é bifurcado. Olá pessoal, vamos falar sobre a vértebra cervical C1, mais conhecida como Atlas. Primeiro, ela não possui corpo vertebral. Podem notar que nessa vértebra tem o corpo vertebral. Outra característica, ela não possui processo espinhoso. Aqui vocês podem notar o processo espinhoso bifurcado. Olá pessoal, temos aqui a vértebra de C2, conhecida como áxis. Sua principal característica é a presença de um dente, chamado de processo odontoide. O nome áxis significa eixo, onde o dente é o eixo. Olá pessoal, vamos falar sobre as características gerais da vértebra torácica. A vértebra torácica tem como característica o processo espinhoso longo e inclinado para baixo. Na parte lateral e no processo transverso, temos uma estrutura que recebe as costelas, denominadas facetas ou fóveas, que tem no processo transverso e no corpo da vértebra. Olá pessoal, vamos falar sobre as características gerais da vértebra lombar. A vértebra lombar tem como característica, no seu processo espinhoso, ser largo, quadrado e espesso. O seu corpo vertebral, comparado com a vértebra torácica e a vértebra cervical, é maior, por suportar maior carga de peso na nossa coluna. Vamos falar sobre o sacro e o cóccix. Então, na face anterior temos os forames sacrais anteriores, as asas sacrais e o promontório.
Na face lateral, temos a face auricular, que articula-se com o osso do quadril. Podem notar que temos aqui a face auricular e a face auricular, que articula-se com o osso do quadril. Na parte posterior, temos a crista sacral mediana, que nada mais é do que a fusão dos processos espinhosos do sacro. Os forames sacrais posteriores, por onde passam as raízes nervosas da cauda equina. Na face superior, temos a face articular superior, que articula-se com o processo articular da quinta vértebra lombar. Aqui temos a face articular, que articula-se com o disco intervertebral da última vértebra lombar, L5. Aqui temos o cóccix. O cóccix é a fusão das vértebras coccígenas, então que formam o cóccix. Articulação atlanto-occipital. Participam dessa articulação as estruturas: face articular superior do atlas, côndilos do osso occipital. A articulação atlanto-occipital propicia o movimento de flexão com a cabeça. Nesse instante, o sujeito está realizando o movimento de afirmação. Articulação atlanto-axial. Participam dessa articulação as estruturas: face articular inferior do atlas, face articular para o dente do processo odontoide do áxis, face articular superior do áxis e o processo odontoide. A articulação atlanto-axial ela é subdividida em duas: atlanto-axial lateral, atlanto-axial medial. As estruturas que participam da atlanto-axial lateral são processo articular inferior da vértebra atlas, processo articular superior da vértebra axis. Na atlanto-axial medial participam processo odontoide da vértebra axis e face articular do atlas. Essa articulação propicia o movimento de rotação com a cabeça. Neste instante, o sujeito realiza o movimento de negação.